Olá, pessoal do sétimo ano. Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão de pirâmides etárias, certo? A gente viu aí no início do capítulo 4 de vocês sobre algumas taxas, né, do crescimento vegetativo. A gente também viu um pouquinho sobre indicadores sociais. Hoje a gente vai falar sobre pirâmides etárias para que a gente dê continuidade aí ao assunto de indicadores sociais, ok? Então, toda vez que a gente falar em pirâmides etárias, gente, preste atenção. Coloquei uma definição aqui para vocês, bem simples de entender, tá certo? Diz assim: pirâmide etária é um gráfico utilizado para sistematizar informações sobre a população de um determinado país, dividido em população masculina e feminina. Professora, eu não entendi nada. Calma, a gente vai entender por partes. Gente, toda vez que a gente fala em pirâmide etária, a gente está falando de uma pirâmide relacionada aí, no caso, a divisões de idade, tá bom? Para que serve? Para que a gente possa saber, né, a quantidade de pessoas que a gente tem do gênero masculino e feminino e para que a gente possa saber aí a quantidade de crianças, jovens, idosos, adultos e assim por diante. Então, a gente vai ter aí na página 42 da unidade de vocês, o capítulo 4, certo? Página 42, nós temos aqui alguns exemplos de pirâmides etárias, tá? Uma pirâmide etária é isso aqui. Nós vamos entender como é que ela funciona, né? E para que ela serve. Preste atenção. Coloquei uma imagem aqui para vocês, ó. Desenhei uma pirâmide etária aqui para que vocês possam entender melhor. Gente, toda pirâmide etária, ela vai ter que ser dividida dessa forma, tá certo? No caso, o nosso lado esquerdo, ela vai ser aí, no caso, masculino, né? Vai ser a pirâmide etária masculina. E desse outro lado, no caso, o lado direito, vai ser a feminina. A gente tem que sempre grafar dessas duas cores padrões, tá? O lado feminino, aliás, o lado masculino de azul e o lado feminino de vermelho. Pode ser de vermelho ou de rosa. A gente só não pode trocar essa padronagem de cores, tá bom? Então, sempre aqui, ó, azul e sempre aqui vermelho, tá? E os lados também, a gente não pode inverter, tá, gente? Sempre do lado esquerdo tá os homens, do lado direito as mulheres. Outra coisa que a gente não pode mudar é a questão da faixa etária. Sempre a base da pirâmide vai ser aí composta por crianças, tá? Crianças e jovens. Aí a parte do meio, no caso a parte intermediária aí de adultos, e a parte de cima aí, no caso, o topo, é formado por idosos, tá certo? Então, toda pirâmide etária, ela tem que ter essa mesma estrutura. Crianças, adultos e idosos. Não pode inverter isso aí, não pode colocar idosos na base e crianças no topo, tá bom? Então, ó, toda pirâmide etária, gente, ela vai ser classificada aí, no caso, por idades. Então, a gente pode classificar, dependendo da pirâmide que você estiver construindo, você pode classificar, por exemplo, de 0 a 4 anos, ou de 0 a 5 anos, de 0 a 10 anos. Depende aí, no caso, do critério de quem está fazendo essa pirâmide, tá certo? Então, a gente vai seguindo, né, a pirâmide de acordo com as faixas etárias. Se você, por exemplo, colocou de 0 a 5, você tem que pular sempre de 5 em 5. Se você colocou, por exemplo, de 0 a 10, você tem que pular sempre de 10 em 10. Vamos supor, coloquei de 0 a 5 anos, aí de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, tá? Se você colocou de 0 a 10, 0 a 10 anos, aí de 10 a 20, de 20 a 30 e assim por diante. No topo aqui, gente, da pirâmide, se você parou, por exemplo, em 60 anos, ou em 70 anos, ou em 80 anos, você coloca 80 anos ou mais, tá? E bota o sinalzinho de mais. A gente não pode definir um limite para essa idade. Eu não posso colocar até 100 anos, então até 110 anos. Eu não posso fazer isso. No finalzinho da pirâmide, eu tenho que colocar 60 anos ou mais, 70 anos ou mais, 80 anos ou mais, tá certo? Então, a pirâmide é como se ela fosse infinita, tá? Então, outra coisa que a gente vai ter. Vocês estão vendo que essa pirâmide aqui, gente, ela tá retinha, tá? Ela é meramente ilustrativa aqui para essa questão da padronagem.
masculino, feminino e para explicar essa questão do topo e das cores. Mas a pirâmide que vocês têm no livro de vocês, ela está mais aproximada do real. O que é uma aproximação do real? Ela, no caso, vai ter essas quebrazinhas aqui, ó, de acordo com a idade. Preste atenção nessa pirâmide da página 43. Ela vai ter uma quebra, tá? Se eu tenho menos crianças, eu vou ter, no caso, uma base menor, uma base mais estreita. Se eu tenho mais crianças, eu vou ter uma base mais larga. Então, dependendo da idade, a pirâmide ela vai, no caso, alargando ou estreitando, certo? Então, essa pirâmide aqui, essa maior, essa primeira, ela tá mostrando aí dados de 2013, tá certo? Aí tá mostrando aqui, ó, de 0 a 1, de 1 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14 e assim por diante. Vocês estão vendo que ela para em 90 anos, aí ela diz assim, mais de 90 anos. Você pode colocar assim, ó, 90 anos ou mais, pode colocar assim, 90 anos e um sinalzinho de mais, ou então você pode colocar como ela colocou aqui nessa pirâmide, mais de 90 anos. Como eu falei pra vocês, não precisa ser realmente 90, pode ser 60, 70, 80, 90, 100, 110, tá? Depende aí de quem tá fazendo a pirâmide. Outra coisa, ó, confiram aí a padronagem, tá, gente? Homens desse lado, mulheres desse, pintados de azul, pintados de vermelho, tá? Outra coisa, nós não temos aí, gente, uma pirâmide que no caso vai mostrar a questão dos transgêneros, né, dos homossexuais e a questão aí do terceiro sexo, como a gente chama. Essa questão ainda, ela não está sendo aceita em alguns países, tá bom? Vários países ainda utilizam esses dois gêneros aqui, gênero masculino, gênero feminino, de acordo com o que está na sua certidão aí de nascimento. Vamos lá. A pirâmide etária, gente, ela vai nos mostrar vários fatores. Um desses fatores é a questão aí da expectativa de vida, como eu falei para vocês. Expectativa de vida é a quantidade de anos que uma pessoa pode viver de forma geral em um país, certo? Então, vamos colocar aqui. No caso dessa pirâmide, nós temos uma base bem estreitinha. Vocês estão vendo que a gente tem bem menos crianças, né, do que adultos, por exemplo. Aí, ó, a taxa de adultos aí vai ser bem maior, o número de idosos aqui, ó, ela vai diminuindo, vai afunilando, e o número de crianças, a gente também tem um número de crianças bem reduzido. Preste atenção. Esse tipo de pirâmide, a gente chama de pirâmide tradicional, tá? Porque ela vai ter aí, no caso, uma redução, aliás, vai ter uma base larga, né, uma parte intermediária mais ou menos razoável e um topo aí mais estreito, ou seja, menos idosos. Numa pirâmide tradicional como essa, nós vamos ter aí, no caso, uma pirâmide de um país subdesenvolvido. Países que estão em desenvolvimento, geralmente eles têm uma maior quantidade aí de crianças, tá bom? Então, elas têm aí, no caso, uma taxa de natalidade bem maior, até mesmo porque, às vezes, a gente não tem, em vários países que estão em desenvolvimento, uma política antinatalista, tá? Então, a gente vai ter uma base bem larga. Isso significa que, no futuro, a gente vai ter muitas crianças, né, e jovens que vão se tornar adultos. Esses adultos, eles vão aumentar isso aqui que a gente vai chamar de PEA, tá? Esse PEA, no caso, vai ser população economicamente ativa, que é a população que vai estar apta a trabalhar. A população economicamente ativa aqui do IBGE, né, no caso no Brasil, segundo o IBGE, vai de 15 até 64 anos. O que vai ser a população economicamente ativa? A população que vai estar apta a trabalhar e que vai gerar a riqueza do país. De 15 anos aqui no Brasil, porque a partir de 15 anos você já tem aí, no caso, trabalho como jovem aprendiz, tá certo? A gente não conta como menor aprendiz, tá, gente? Só jovem aprendiz, a partir de 15 anos. E até 64 anos, porque subentende-se que a maior parte dos brasileiros com 65 anos se aposenta, tá? Então, de 15 a 64 anos.
Tem pessoas que trabalham com menos de 15 anos? Tem, né? No caso, menor aprendiz, e a gente também tem questão de trabalho escravo infantil, ainda aqui no Brasil. E 64 anos, pode se aposentar e continuar trabalhando? Pode, mas aí no IBGE eles contam de 15 até 64 anos. Então, se eu tenho essa pirâmide tradicional, eu vou ter muitas crianças e jovens que vão se transformar em adultos no futuro e vão aumentar aí essa população economicamente ativa. Então, a gente vai ter muita gente para trabalhar. Uma pirâmide invertida, no caso, tá, gente? Uma pirâmide que eu vou ter aí, no caso, maior número de adultos, né? Um maior número aí de idosos e uma menor quantidade de crianças, né? No caso, uma pirâmide que ela vai ter aí cada vez menos crianças, como é o caso dessa pirâmide aqui, ó. Presta atenção, página 43. A gente tem uma pirâmide que tem uma base bem estreitinha, ó, e o topo ele está alargando, tá? Então, essa pirâmide invertida, ela vai nos mostrar o seguinte, que nós temos um problema aí, um problema entre aspas, né? Um problema aí, no caso, para a economia. Por quê? Porque nós vamos ter aí menos crianças para trabalhar no futuro, esses adultos eles vão se transformar em idosos e a gente vai ficar com uma maior quantidade de idosos aí, aumentando aí, no caso, os custos com a previdência social, no caso é o pagamento aí da aposentadoria. Então, a maior parte dos países desenvolvidos, eles se preocupam com a pirâmide etária, porque eles não querem gastar muito, né? Tanto com previdência social, no caso com os idosos, e eles também não querem gastar muito com saúde e educação de crianças. Então, quanto maior o número de adultos, quanto maior a população economicamente ativa, melhor para a economia de um país, tá, gente? Então, a gente não está falando realmente de qualidade de vida, nem da questão aí de bem-estar social da população. A gente está falando aí no sentido do ponto de vista econômico, do ponto de vista governamental, administrativo. Então, na população economicamente ativa, se eu tenho muitos adultos, eu vou ter muita gente para trabalhar. Se eu tenho muitas crianças, eu vou ter muito gasto com saúde e com educação. Se eu tenho muitos idosos, eu vou ter muito gasto com previdência social. Então, por isso que a pirâmide etária ela vai servir aí para nos mostrar diversas coisas, né, relacionadas aí a um país. Ó, acompanha essa pirâmide etária aqui, gente. A gente tem uma pirâmide etária mostrando uma projeção, né? Então, nós temos aí 1950, a quantidade de homens e de mulheres que a gente vai ter aí nessa pirâmide, tá? Então, ó, então, meninos e meninas, né, no caso até 14 anos, aí homens e mulheres de 15 até 59 anos e pessoas com mais de 60 anos, tá bom? Então, acompanha aqui a leitura na página 42. A pirâmide etária é um gráfico que representa a quantidade de habitantes de um país, estado, região ou município, segundo a idade e sexo. Para compreendê-la, precisamos dividi-la em 3 partes. Começamos pela base. No caso, a gente tem a base aqui, tá certo? Começamos pela base, que pode ser dividida assim: crianças de 0 a 14 anos e jovens de 15 a 24 anos. Depois analisamos o corpo, que representa os adultos de 25 a 59 anos. E finalmente o ápice, cume ou pico, ou ainda topo, né? Que indica o número de idosos com 60 anos ou mais. Como eu falei para vocês, a partir de 60 anos a gente já começa a contar aí a parte de idosos. Aí você pode colocar no topo mesmo da pirâmide 60, 70, 80, 90, 100 anos, dependendo aí de como você quiser grafar a sua pirâmide. Aí agora observe as pirâmides de 1950, 1980 e 2010. Então, gente, essas pirâmides aqui, ó, não sei se no livro de vocês está digitado errado, no mesmo jeito que está o meu. Aqui era para ser uma pirâmide de 1950, 1980 e 2010, de um mesmo país. Então, no meu livro tá tudo 1950 aqui embaixo. Se no seu também tiver, passa um tracinho aí e corrige, tá? 1950, a primeira pirâmide, 1980, a segunda, 2010, a terceira, tá? Então, corrijam aí se no livro de vocês também tiver digitado errado. 1950, 1980, a segunda pirâmide, e 2010, a terceira pirâmide.
Essas três pirâmides, gente, vão nos mostrar aí, no caso, como essa população ela veio a crescer, tá? A população ela cresceu bastante e ele está mostrando aí o percentual de cada um. Então, vocês vão ver que 60 anos ou mais, a gente tinha um percentual aí de 4,2%, depois a gente foi para 4,7% e depois para 11,1%, tá? Aí a gente também teve um aumento aí na quantidade de adultos. 53,8, 55,6 e 64,1. E a gente também teve, no caso aí, a questão de crianças e jovens, né? No caso, essas crianças, elas diminuíram, tá? A gente tinha 41,8%, aí depois ficou com 38,2% e, por fim, 24,7%. Então, ó, essas três pirâmides, elas nos mostram aí, no caso, como essa população ela cresceu, né? No caso, população de adultos e idosos e como a população aí infantil, ou seja, o número de crianças aí, ela diminuiu. Aí mostra o seguinte, as de 1950, acompanha a leitura. As de 1950 e 1980 possuem base mais larga do que as de 2010. Isso significa que houve diminuição no número de nascimentos, taxa de natalidade e de fecundidade, isto é, as mulheres passaram a ter menos filhos. Entre o corpo das duas pirâmides, podemos observar um leve aumento do número de adultos. E o ápice entre as três pirâmides, ou seja, o topo, né, da pirâmide, sofreu um alargamento sensível do número de idosos, especialmente do número de mulheres, o que significa um aumento da expectativa de vida. Com um número maior de adultos e idosos, o país passa pelo período de transição demográfica, indicando o envelhecimento da população. Essa situação preocupa o governo brasileiro, principalmente porque há uma população cada vez menor de jovens para sustentar um número cada vez maior de idosos, já que as aposentadorias são pagas com a parcela que é descontada de quem ainda trabalha. Então, foi aquilo que eu falei para vocês. Se a pirâmide tem um número maior de idosos, o governo ele vai se preocupar aí com o pagamento da Previdência Social. Se a gente tem um número maior de crianças, a gente também vai se preocupar aí com a questão de saúde e de educação. Embora essas crianças elas vão se tornar adultas, né, e vão, no caso, participar aí dessa população economicamente ativa, gerando a riqueza do país, participando aí ativamente da economia, ok? Então, gente, essa questão aqui de pirâmide etária, a gente vai encerrar aqui na página 44 com esse parágrafo. Então, a taxa de mortalidade infantil diminuiu acentuadamente nos últimos anos no Brasil, apesar de ainda ser considerada alta, 14,6 a cada 1.000 nascidos vivos. Quando em 1990 era de quase 47 a cada grupo de 1.000 nascidos vivos. Então, a gente tinha, no caso, 47, né, 47 crianças que morriam a cada grupo de 1.000 nascidos vivos em 1990. E a gente diminuiu esse número aí em 2010 para 14,6. Mas ainda é um número alto, tá, gente? Aí, sendo o aumento do saneamento básico no número de residências, a melhoria da educação materna, o acompanhamento médico na gravidez, por isso que é importante, né, as mulheres grávidas fazerem um pré-natal, e depois aos recém-nascidos, a melhoria da alimentação dos bebês, os principais fatores que colaboraram para essa diminuição. Então, a gente teve várias melhorias aí que fez com que essa taxa de mortalidade ela fosse diminuindo. Falei para vocês na outra aula que a gente tem a taxa de mortalidade como sendo considerada crianças que nascem e morrem antes de completar um ano de vida, não contando aí com a questão do aborto, tá? Tem que ser considerada nascida viva e morrer após o nascimento ou antes de completar um ano de vida para fazer parte aí da taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil no Brasil ela tem diminuído. Então a gente vai ficar aqui até a página 44 e nas outras aulas a gente continua aí o assunto do capítulo 4, tá? Bons estudos, gente. Tchau!